Bem-vindos ao NuQAP Brasil Podcast. Eu sou Robert William, investigador de polícia de Minas Gerais, e estamos aqui para poder trazer para você informações no nosso podcast, para você conhecer o outro lado da investigação criminal, da questão da perícia, da medicina legal, todas as áreas afetas ao mundo do policial. E para o no nosso primeiro episódio, nós queremos te agradecer, você que deu o seu like, que contribuiu, que compartilhou. Foram mais de 1.800, 1.700 participações no primeiro episódio. E o episódio de hoje, eu sei que não vai ser diferente, vai ser melhor, porque a nossa convidada de hoje é a escrivã Cláudia Cordeiro, além de escrivã, escritora, e que vai nos dar o prazer de contar as histórias que ela teve como vivência no mundo policial. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite para participar e vir aqui mostrar o meu livro, lançado no final do ano passado e que tem sido um sucesso. Nele eu conto a minha trajetória e alguns perrengues que eu passei na polícia. Tá certo. E é uma história bonita, né, Cláudio? É uma história construída, né, em uma época que a realidade policial era outra, a realidade do mundo era outra, né, a realidade do mundo do crime era outra, né? Ou seja, hoje o crime tem muito mais recursos, né, a investigação torna um pouco mais difícil, mas enfim, eu sei que você e nosso telespectador vai amar, porque a Cláudia é uma pessoa especial. Então, Cláudio, aqui, conta para o nosso espectador, olhando aqui na famosa lente da verdade, né? Como que tudo começou, sua história na polícia? Como começou a questão do concurso? Você me falou que ia falar sobre isso, né? Pois é, eu, quando adolescente, já era muito ligada ao esporte, né? E eu via lá meu pai querendo que os meus irmãos entrassem para a polícia, porque meu pai era um policial militar. E meus irmãos, ninguém se manifestava. E aí um dia eu falei assim: "Eu vou fazer esse concurso". Fui lá, fiz inscrição, e aí eu não sabia que para ser escrivã da Polícia Civil você precisava fazer a prova prática. E eu não tinha o curso de datilografia, gente. E aquilo para mim, quando eu cheguei ao Mineirão, que foi um dos maiores concursos na época, final de 1986, eram para 1.500 vagas, que eu olhei o Mineirão estava lotado. E eu olhava e falava: "Meu Deus, todo mundo quer a mesma coisa que eu". E eu era praticamente uma menina. Eu tinha acabado de completar 19 anos. Eu falei: "Mas eu vou passar". Fiz a prova, passei, aí eu precisava estudar para a prova prática, porque tinha eliminação, eu precisava dar 280 toques por minuto. E Lá em casa tinha uma maquinazinha, uma de datilografia, e ali eu passava o dia treinando, para poder fazer a prova prática e deu tudo certo. Meu curso foi um dos mais rápidos, né, porque era troca de governo. aham. E depois do concurso, depois da academia, eu fui designada para Itabira. A minha mãe, tadinha, ela já era viúva, meu pai tinha falecido no ano anterior, ele não me viu tomando posse, foi me levar até lá a porta da delegacia. Ela me falava: "Cláudia, você tem certeza que é isso que você quer? É muito perigoso". Eu falava: "Não, mãe, vai dar tudo certo". E eu me lembro de uma cena muito comovente. Ela na porta da delegacia, eu com a minha malinha e ela botando a mãozinha para cima e falando: "Senhor, protege a minha filha". E aí eu segui o caminho, né. Dona Inária era realmente uma peça, né? É. A gente muito boa. E a gente as pessoas hoje, Cláudia, elas não têm, ideia, né, assim, quem é de fora do mundo policial, né, que não convive, seja na polícia militar, polícia penal, né, o agente socioeducativo, na polícia civil, né, não faz ideia de como que é aquele mundo interno, né. É um mundo muito irmão, todo mundo é muito amigo, é uma caixa de marimbondo, se você mexer, se você for lá e cutucar os marimbondos sai todos, né? Mas isso não quer dizer que o marimbondo também conviva tão bem com o outro, né? Não quer dizer que a convivência, nós temos esse problema, como em qualquer lugar, qualquer empresa, a gente tem os problemas de convivência. E hoje existe essa questão de, de proteção por ser mulher, né? O próprio compliance que
as estruturas policiais hoje promovem, né? Eles protegem o servidor, em termos, né? Mas assim, eles deveriam proteger, né? Mas, assim, se hoje existe isso, né? É, conta pra gente aqui o que que é ser policial, mulher, no interior do estado. Olha, quando eu cheguei em Itabira, foi uma surpresa para a cidade, né. Nós fomos, eu e mais uma escrivã designada para lá, já tinha uma datiloscopista lá, e tinha uma era detetive na É, época, né, não era detetive. nem investigadora. Então eram poucas mulheres na cidade. E eu me lembro que uma determinada situação onde nós fomos chamados para poder participar de uma operação, né, que o delegado dizia assim: "Olha, vocês são escrivãs aqui, mas vocês têm que conhecer a cidade. Então, dia de operação, vocês irão participar". E eu colocava meu colete, falei: "Eu quero saber, eu sou polícia, eu quero entender o que que acontece na cidade, né". E nós saíamos. Eu me lembro de uma situação em um bar, onde eles foram fazer uma operação. Itabira respirava minério. Eu lembro, eu lembro. Tinha muito garimpeiro, que eles entravam naquele canal de tapete da Vale do Rio Doce para furtar É, aqueles carpetes para os batear carpetes, o ouro, pra batear. e eles moíam cadeado com para misturar ao ouro em pó. Com ouro em pó. A gente Pra chamava de jun- ouro de tolo. é, E aí, numa determinada situação onde eu estava num bar com que é eles, bronze, né? é, Os cadeados são de chão bronze, de não é isso? bronze, um senhor que ouviu um movimento estranho. E aí eu fiquei observando, ele levou a mão para trás, eu falei: "Opa". E aí eu fui aproximando do pessoal, falei: "Olha, aquele senhor ali tá assim, assim, assado". E aí quando ele: "Quem?". Nós aproximamos dele, eu falei com ele assim: "Encosta, moço". Aí que ele olhou para mim assim de cima e embaixo, falou assim, desculpa a expressão, vou dizer para vocês aqui, Pode ele falou falar. assim: "Não sabia que agora a polícia tinha essas piranha". Nó. Então assim, você aguentar na cara, no meio de uma situação dessa, um piranha. Como diria o Renato Rios Neto, né? Foi pipoco para todo lado. Exatamente, eles cataram esse moço, algemaram, levaram para a delegacia. Eu acho que a partir daquele dia ele entendeu que por ser mulher, não significava que nós não poderíamos estar ocupando aquela função. É verdade. É, Né. a gente, aquele detalhe, né, Cláudio? É como eu disse, a gente pode até encontrar resistência, né, entre os colegas de ter que sair para o trabalho com uma mulher, né? Apesar que a gente tem inúmeras mulheres que prestaram serviço. Eu mesmo trabalhei com a inspetora Joana, ela era da época da Guarda Civil, era, né? Ou seja, Antiga, né. ela venceu um outro tipo de barra. Mas por mais que os colegas às vezes achem ruim, podiam, né, não achar tão confortável trabalhar com a mulher, tão seguro trabalhar com a mulher, né, que a polícia sempre era muito machista, né, as mulheres eram minoria, mas daí chamar uma colega de qualquer nome, aí o bicho pega para quem chama, Pois é. não é? Vou te pedir só um minutinho que a gente está recebendo um novo, né, o nosso outro convidado e para nossa audiência poder conhecer, vamos dar só um segundo. Então, gente, o nosso outro convidado também tem uma história de vida bacana, uma história legal. É o doutor Starley Nascimento, né? Advogado, tributarista, mas conhece de crime também, né? A minha história com o Starley, ela mistura assim. é, Nós estudamos juntos na faculdade, né? Na parte Anhanguera, depois o Pitágoras comprou, e nós tivemos junto. E ajudei, assim, ajudei não, né? Dei aquela maior força para ele realizar o maior sonho da vida dele, que era casar com a doutora Ângela. Doutora, um abraço para você, né? E hoje os dois são muito felizes. E, Stanley, olhando aqui para nossa Câmara da Verdade, conta aí como que, né, um pouco da sua história, o pessoal te conhecer, saber como que, né, como que se desenvolveu aí a sua carreira e tudo, Fala, Robert, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário não que é? o internauta, né, for nos assistir. Nós nos conhecemos na faculdade, né, na Anhanguera, bem como conheci também a Ângela, né? Não Também é? ela formou direito comigo.
Bom, sou formado em direito, sou bacharel em direito, especialista em direito tributário. Também sou contador, né, formado em ciências contábeis. E a gente trabalha mais focado em direito empresarial e tributário, também na parte mais de execuções fiscais, né, defesa, execuções, diagnóstico, recuperação de crédito tributário, bem como uma análise mais contábil também, oferecimento também de serviços contábeis, né, principalmente na parte focada em fisco, né, porque a parte contábil é bem ampla, né, e do Verdade. direito é mais ampla ainda, né. A gente está aqui também para bater um papo também, para falar do direito como um todo, né, porque antes de ser contador, ser um tributarista, também sou bacharel em direito, então a gente vai conduzindo aqui e vamos conversando, né. Verdade. Você me pediu para falar um pouco sobre mim, mas bem básico, né, porque eu não vi aqui a outra doutora, mas a nossa história vai seguindo em torno do estudo mesmo, né, a gente formou em Verdade. direito, eu e a Ângela, o doutor também, né, então a gente já tem um caminho, a gente fez a faculdade juntos, né, então, nosso trabalho é focado nisso mesmo, né, em demandas tributárias. Correto. E assim, é uma história bacana. Mas a história emocionante nós vamos voltar aqui agora com, com a escrivã Cláudia. Dá licença, Cláudia. Quero, né, mostrar para vocês, gente, uma literatura bacana, muito boa, certo? Vale a pena mesmo você adquirir o livro da Cláudia. Como que a gente consegue comprar esse livro, Cláudia? Ele está em todas as plataformas: Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee e livrarias em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu não sabia que contar meus perrengues tinha ultrapassado as É, fronteiras. Eu estou até na Quinta Avenida, nos Estados Unidos. que Ah, que legal. bênção. O livro está indexado na maior biblioteca do mundo, a WorldCat. Não, muito show de bola. Mas você não. Pelo pouco que eu te conheço, né? Falando aqui, gente, como eu disse, assim, além de amigo da policial, eu sou amigo da família, né? É, a Cláudia tem uma busca muito grande pelo perfeccionismo. Sempre foi assim. Ela, ela costuma até ser meio chatinha, de tanto que ela gosta de ser perfeccionista, né? Isso é porque vocês não viram a filha dela, porque eu acho que é até mais exigente do que ela até, né? Doutora Azul Tiara, amiga também, né? Uma pessoa extremamente bacana também. Então, assim, imagina ver aqui para eu falar de mim. Vamos voltar para nossa convidada, né? Aí teve essa situação de Itabira que você falou, né? Sim, E aí, depois desse episódio, a vida seguiu. Eu falo que a minha história com a Polícia Civil de Minas, ela foi quase que um casamento. Eu conheci a Polícia Civil, eu era menina. Iniciei meu namoro com ela na academia de polícia. Nos ah, casamos, porque foi a nomeação com documento assinado. Aí nos mudamos para nossa primeira casa, Itabira. Depois resolvemos mudar de novo. Eu voltei para Belo Horizonte, fui trabalhar na corregedoria, depois eu fui para o Departamento de Investigações, o antigo DI, antigo DI, hoje DHPP, né? E no Departamento de Investigações, na Delegacia de Ordem Econômica, onde eu comecei a trabalhar em especializada, porque no interior você é clínico geral, né? Você clínico faz de um geral. tudo, né? E na É lá que você especializada, trabalha com o Carlão, não é? não, o Carlão era da Da homicídios, é. homicídios. E na Delegacia de Ordem Econômica eu Era cheguei. com o doutor Pedrinho. Você chegou a trabalhar com o doutor Pedrinho lá? Doutor Pedrinho, não. Não, não. Doutor Pedrinho é gente boa. Não, assim, que Deus o tenha, né? É. Foi um grande amigo. E na Delegacia de Ordem Econômica, nós começamos ali então a entender sobre a agiotagem, que na época era demais, consórcio, defesa do consumidor era geral, né? Era mais tranquilo, não que fosse menos pesado, É, mas era um lugar mais calmo, né? Muitas vezes eu ia ouvir alguém e a pessoa chegava para contar um caso que ela tinha perdido alguma coisa, né? Tinha tido um uhum. prejuízo financeiro e ela acabava dizendo: "Ai, eu tô com esse problema". Aí você virava quase que um psicólogo Quase que um psicólogo. de quem estava procurando a unidade, né. Correto. O doutor É, quer falar? foi em qual, Molly pergunta, foi em qual ano que você iniciou? A carreira Não, mas quando você veio para Belo Horizonte? foi em 90 que eu vim para cá. A Tiara nasceu em 89, eu vim para cá em 90.
porquê da pergunta, porque ela disse a questão de agiotagem, né? Foi logo período antes da inflação, né? Entre o Cruzeiro e o Real, né? Que era muito amplo, né? É, Nossa, foi. E estar na Delegacia de Ordem Econômica naquela época foi assim, uma experiência fantástica, porque eu fui trabalhar com um delegado que ele dizia que o cartório era um lugar que precisava acolher as pessoas. Ele comprou flores para o cartório inteiro, doutor Alexandre Liberal. Alexandre Liberal, saudade do doutor Alexandre Liberal. É, que Deus o tenha. E ele, para nos presentear, ele ainda nos dava aula sobre agiotagem no horário de almoço. Ele reunia a turma para poder explicar, porque a oitiva era muito técnica, né? Aham, Você precisava ter algumas maldades para poder fazer a oitiva de alguém que havia é. cometido esse tipo de Até crime, porque o né? escrivão é uma parte muito importante da investigação, da composição da delegacia, né? Hum. Assim, a inteligência, a sabedoria do escrivão é que vai, muitas vezes, até definir o rumo de uma investigação, Sim, com né? certeza. E a gente trabalhava praticamente sozinho, né? Correto. E eu fiquei na Delegacia de Ordem Econômica por 15, 17 anos. E aí depois você foi para o E DHPP, aí, quando a delegacia para mudou, homicídios. quando a Delegacia de Ordem Econômica ela mudou para o Barro Preto, né? Eu não quis acompanhar. Eu estava de secretária do chefe do departamento, doutor Faria, e aí eles me viram lá e falaram assim: escrivã MASP 297 não vai ficar aqui de secretária. Você vai vir para o cartório da homicídios. Aí você foi para E homicídios. aí eu fui para o cartório da Barreiro na homicídios, né? Ah, correto. Nossa, aquela ISP 8 era terrível, Terrível, né. E você trabalhou terrível. no caso do maníaco de Contagem, Comecei. né, só Quando o caso começou, eu fui chamada porque até então eles achavam que era um caso de agiotagem. Eu lembro, doutor Milson, sei, doutor Milson. doutor Milson que trabalhou na Falsificações, Aham. eu trabalhava com ele lá, e ele falou: Cláudio, você trabalhou lá na Ordem Econômica, você tem experiência com agiotagem, nós estamos com um caso aqui que suspeita-se de que o crime tenha sido por Por agiotagem. agiotagem. Você ouve aí pra gente? Eu falei: claro. E eu me lembro perfeitamente. Posso te interromper? Claro. Ô, Daniel, solta pra gente aí a pequena memória aqui pra gente, né, pra Cláudia relembrar e o doutor Stanley, conhecer um pouco do caso. Trigueiro foi condenado por homicídio, estupro, furto e por exposição de menor ao perigo. No dia 16 de abril de 2009, ele raptou, estuprou e estrangulou Ana Carolina Menezes na frente do bebê dela de 1 ano de idade. Após o crime, o assassino deixou a criança no colo da mãe. O carro da empresária foi encontrado em um terreno baldio em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Esse é o primeiro de uma série de julgamentos que o assassino confesso deve passar. Além da morte de Ana Carolina, Trigueiro também é acusado de estuprar e matar outras 4 mulheres na mesma cidade. E assim, foi filme, gente, verdade. Foi uma investigação top que eu amei participar, porque foi cena de filme. A gente fez uma reunião numa praça de Contagem, Doutor e aí Frederico lá tinha Abelha, vários investigadores, gente boa. e como eu tinha muito pouco tempo de polícia, eu não conhecia quase ninguém. Eu conhecia o doutor porque a gente era da mesma delegacia. Mas os outros investigadores eu não conhecia ninguém, né? Eu tava ali, meio um pouco tímida. Claro. E aí um investigador, o Cleiton, ele chegou pra mim e me deu aquela tranquilizada, porque eu tava com medo de fazer alguma coisa errada, né? Eu não tava com medo do maníaco me pegar nem nada. Eu fiquei com medo de fazer alguma coisa errada e colocar a investigação, que eu sei que era muito importante, em risco, em jogo. Ele foi me tranquilizando e a gente foi andando Daniel, dá só um break, por da favor. praça que a gente tinha. Gente, para você que está nos acompanhando, né, a reportagem aqui ela já começa na metade. E o que aconteceu? Essa investigadora, ela tinha recém-formada na polícia e foi trabalhar nesse caso. E o delegado colocou, o doutor Frederico Abelha, a colocou para poder fazer a abordagem. Eles já haviam acabado de descobrir a possível casa do maníaco de Contagem, né? E, e ela atende perfeitamente o perfil de mulher que ele gostava. O cara, assim, é mulher de cabelo liso, morena, Morena, cabelo longo. alta,
né, que se parecia com a mãe dele. Então, essa investigadora ela foi fundamental chegar para tentar já dar a cana no maníaco, né? E agora vamos deixar ela acabar de falar, que depois nós vamos ouvir a Cláudia e o doutor Stalin falar sobre isso. Que a gente estava Uhum. até o local, porque ele me mostrou aonde que era, né? Porque eles fizeram o levantamento, eu não participei da investigação, não participei de nenhum levantamento, eu fui realmente só no dia da prisão. Mas você teve uma tarefa, como o doutor Frederico falou, né, muito importantíssima. E como você mesmo disse, de filme, assim, infiltrada, porque... Sim, foi filme, deixa eu te explicar. Porque no meio do caminho, o Cleito foi falando comigo assim, sabe aquela pessoa ali que tá ali parada? Policial. E aquele outro ali? Policial. Assim, então tinha um monte de policial disfarçado na rua. Que você olhava assim, você não falava Toda que era paisana, polícia. né? E como eu também não conhecia a equipe toda, Sim. falei, uai, gente, Cadê os polícia? polícia. Eu E ele falou, ó, imagino. não precisa ficar preocupado não, que tá cheio de polícia na rua. Mas você olhando assim, você fala, tem polícia nenhuma aqui, mas tava tudo Sim. disfarçado. Tava todo mundo descaracterizado. E todos policiais, né? Então eu ia bater, aí eu começava a falar com o Cleito, e os ICs, né? Eu vou entrar lá dentro da casa, como é que vai acontecer, né? Os ICs vieram na minha cabeça. O que tinha sido combinado com ela era que ela iria fazer uma leitura da situação, mas o que a gente tinha falado com ela é o seguinte, se você... E isso era muito importante, que ela não errasse. Sim. Se você sentir que ele não tá aí, que não é a casa, que não é nada, você agradece e vai embora, como se nada tivesse acontecido, para não queimar o serviço, como ela disse. Agora, se você entender que tão nervoso, ou que ele mesmo atendeu, ou alguma coisa nesse sentido, você vai fazer um rabo de cavalo. Os policiais falaram que faz um gesto pra gente saber que é a nossa hora de entrar, Sim. né? Pode ser o gesto que você quiser. Uhum. E eu gosto muito de mexer no cabelo, eu sempre ando com o cabelo solto. Aí eu falei assim, não, então eu vou fazer um rabo de cavalo com as mãos. Se eu fizer isso, é porque vocês podem vir. Quando você chegou lá, foi ele que atendeu? Não foi. Aí os ICs começaram, né? Não foi ele que atendeu. Né? Então o Cleito, ele me deixou na porta. Era um portão de grade, meia grade, né? Sim. Uhum. E aí ele falou, é aqui. Respirei fundo e falei, bom, é agora, né? Aí eu bati, veio uma mulher me atender. E aí eu perguntei por ele. Sim. E ela já ficou meio desconfiada, a mulher procurando pelo meu marido, né, e tal. Mas Você ela sentiu? nem... mas assim, eu senti que ela sentiu um pouco de ciúmes. Falei, tal pessoa mora aqui, tá em casa. Aí ela falou, não, por quê? O que você quer com ele? Então, Ela te assim, convidou ele pra entrar? morava lá, então. Hã? Ela te convidou Não, pra não me entrar? convidou pra entrar. Ela queria que eu fosse embora, né? Não, ele não está. Aí ela falou, o que você quer? Eu falei, pois é, eu sou uma empresária, eu fiquei sabendo que ele mexe com gesso, e eu tava querendo muito investir no trabalho dele. Quando eu falei em dinheiro, eu não falei em dinheiro especificamente, mas falando, né, que ia ter uma recompensa financeira, eu senti que ela ficou meio interessada. E na casa dele tinha um portãozinho e um corredor. No meio do corredor tinha um banner na vertical. Aí ela falou, então pera só um minuto. Aí ela entrou e eu via só ela. Ela tava conversando com alguém que não dava pra ver por causa desse banner. E aí ela conversando, gesticulando, aí ela voltou e falou, não, ele não está em casa. Mas assim, eu tive a sensação que ele estava em casa. Por que ela voltou e depois veio de novo? E aí foi aí que eu mexi e fiz o rabo de cavalo no cabelo. Mas eu não tinha aquela... Ela não me falou que ele estava em casa. Você Eu não senti tinha aquele certeza? tirocínio, né, doutor? Foi Eu instinto tive aquele policial. assim, pô, ele tá em casa. Ele tá Foi em o casa. instinto. que Ela falou, não tá em casa. Aí eu mexi o cabelo e foram questão de milésimos de segundos, sério. Milésimos de segundos, policiais que estavam espalhados na rua, eles apareceram todos juntos. Eu não consigo nem falar quanto tempo, mas foi muito rápido. Nesse momento tem policial ao fundo do lar, Tudo todo, cercado, tudo quarteirão cercado. todo cercado. O quarteirão é todo Tudo cercado, né, doutor? Aí tá ok, Daniel? Voltar para nossa entrevistada aí, Cláudia. Essa é a questão da mulher e o tirocínio policial, né? Isso que você falou lá de Itabira. Pois é, mas voltando ao assunto do maníaco de contágio, vou dar um spoiler aqui do livro. Com certeza. Eu conheci a Lídia, trabalhei com ela na Barreiro, né? E Correto. quando eu comecei a ouvir o primeiro caso, como ela mesma disse, ele mexia com gesso. E uma das mulheres que ele matou, lá no bairro Água Branca, Água Branca. era a patroa dele. Então, esse foi o primeiro. E eu me lembro perfeitamente do Ditsi, Alexandre Ditsi, que Ah. era o nosso Desenhista. desenhista. E eu terminei de ouvir o marido, e aí o Ditsi chegou e falou assim, Claudinha, e aí? Eu falei, ó, não tá com cara de agiotagem não, tá? Ele chorou aqui, disse que eles estão muito preocupados, o chip do celular foi achado no caminho, e ele chorava assim, ele falou assim, ô Cláudia, deixa eu te falar,
Eu tô desconfiando que a gente tem um serial killer aqui. Eu falei, o que, Alexandre? Ele, sério? Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, eu comecei a investigar, o pessoal tá achando que eu tô doido. Mas eu não tô doido, eu tô cruzando as informações. E ele tem um perfil, ele ataca mulheres morenas de cabelo comprido. Eu falei, o quê? Ele falou, sim, é. Todas as mulheres que estão morrendo, morrem estranguladas, ele estupra as mulheres e depois desova. E são todas morenas, de cabelo comprido. Eu falei, misericórdia. Ele, o que que foi? Eu falei, a minha filha, a Azul Tiara, estudava à É, noite, morena, cabelo comprido. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E ela estudava em Venda Nova, pegava o metrô, descia no Padre Eustáquio, pegava o ônibus e ia para casa. aham. Eu falei, o quê? Vou dar para ela um spray de pimenta. Não podia dar para ela uma arma. Dei para ela um spray de pimenta. Falei, olha, você vai usar esse spray de pimenta nessa e nessa condição. A hora que você estiver indo para o metrô, não desce sozinha, não para atender ninguém, já desce com o spray na mão. Se homem vier para o seu lado, mete o spray e corre, grita socorro e some. Mas graças a Deus, por conta do tirocínio do Alexandre, que conseguiu que uma das que não foram vítimas, que não foi vítima dele, conseguiu escapar, Aham. né? Conseguiu fazer o retrato e foi através desse retrato que a equipe É, conseguiu na verdade, localizar. pelo que eu vi o Alexandre contar até a época, né? E revendo hoje as reportagens, parece que ele a última, a última vítima dele, a penúltima, né? Penúltima ou antepenúltima, ele matou a mulher, deixou abandonada, se não me engano, em Ribeirão das Neves, e começou a dar rolezinho com o carro dela. E aí o carro acabou a gasolina em frente uma oficina mecânica. Os mecânicos ajudaram ele lá, tal, mas como o carro não pegou, viram que era falta de gasolina, ele estacionou o carro e não voltou mais. Aí no outro dia os mecânicos foram e chamaram a polícia, né? E foi através desses mecânicos que tiveram face a face com eles que o Alexandre conseguiu fazer o primeiro Retrato retrato falado, falado né? dele. Gente, vocês não fazem ideia do que é o retrato falado. Assim, o, o policial desenhava, você ia falando assim, ele tem cabelo assim, o rosto assim e tal. E era um desenho algumas vezes bom e outras vezes bonequinho palito, né? Então, assim, apesar que o Alexandre, não, ele, o Jorginho da Força também tinha a manha para desenhar, e a partir deles conseguiram chegar muito próximo à fisionomia do maníaco, né? E as investigações aí começaram a ficar. Mas, assim, ainda vou trazer aqui A Lídia. a Lídia, né? Vou trazer o doutor Frederico Abelha, a gente vai trazer aqui os policiais da investigação. Mas como que era no cartório essa questão, quando as pessoas chegavam para falar sobre isso, e não sei se você chegou a entrevistar, né, a investigar e receber no cartório alguém do lado dele. Você chegou a ouvi-lo, a mulher dele, o irmão, Não, porque aí o caso já para homicídios? não, foi para homicídio. Eu já estava no homicídio, mas aí o doutor Edson Moreira, ele assumiu a condução do caso, né? E aí eu não participei mais não Né? acompanhei mais a trajetória, o É o desfecho caso, total do é o caso caso, deu né? repercussão, né? Aí Repercussão. sai do baixo clero e vai para o alto clero, né? E as pessoas às vezes, né, tem outras prioridades, né, Cláudio, do que simplesmente mostrar quem trabalhou desde o início, quem desvendou, né? Quando você chega é só mato, né? Você tem a sua fazenda lá, você sabe como que é. Você chega é só mato, tem que roçar tudo, tal, capinar, deixar tudo pronto para o plantio, né? Mas na hora de colher, né, nem sempre quem estava lá na roçadeira conseguiu resolver, né? Muita coisa acontece, né? E fora essa emoção, teve outra história, outra emoção que você... Ah, na homicídios são vários casos, né? Mas um dos que mais me impactaram, porque envolveu a minha filha na época, foi esse caso, né? Correto. E um outro spoiler que eu vou dar para vocês também é de um outro inquérito. Eu, no homicídios, fui chamada, olha, preciso separar inquérito para mandar para a academia de polícia para o concurso de delegados que estava ocorrendo. E aí eu vou lá abrir o meu armário, porque eu tinha 2.000 inquéritos. 2.000 inquéritos.
E aí eu estou tirando o inquérito lá embaixo para poder mandar um inquérito cair na minha cabeça. O Quando eu anjo abro, empurrou. quando eu abro o inquérito, eu vi latrocínio. Eu ainda brinquei e falei assim: fica calmo que eu vou mandar seu caso. E aí o desfecho desse inquérito foi assim fenomenal. É, O que era um latrocínio virou crime de mando no final. O pessoal da minha equipe, Ronaldinho e Fiuza, que Deus o tenha, né? viúva, né? Eles fizeram um trabalho fantástico de cruzamento de dados com a quebra do sigilo telefônico da vítima. O marido ligava para a vítima e ligava para o executor. Ele ia monitorando ela. Ela foi Nossa, morta com um tiro na nuca na porta de casa. puxa vida. Mas assim, é um caso muito triste, né? A gente pode dizer assim, é, até meio assombroso. Você imagina, você está lá no arquivo do cartório, e de repente o inquérito pula de lá e diz, doutor, imagina isso, o inquérito pula e cai na sua cabeça. Ou seja, seria o mesmo que o, né, nem é a minha crença, mas seria o mesmo, como diria o espírito chegar e falar assim, aqui, ó, isso Aqui, aqui, ó, ó, você tem que vir me aqui, ajuda, me me ajudem, ajuda. é. E eu lembro quando eu fui ouvir a mãe da vítima, ela falou assim: nossa, eu preciso tanto saber quem matou minha filha. A delegacia de ordem econômica, gente, é um lugar pesado. Eu já finalizei entre a dor e o orgulho, já é um sucesso, Mas eu quero, é isso que mas eu eu quero saber, só um estou. minutinho, que eu quero, isso eu quero perguntar, que o nosso telespectador, ele deve estar, assim, louco para entender uma coisa. Muitos policiais que prestaram atenção no que você disse, e os que não são policiais, mas têm vontade de ser e vão prestar concurso com os nossos patrocinadores, né? Eles também estão assim, mas por que ela falou spoiler? Spoiler? Mas spoiler é quando você conta alguma parte de uma coisa que está em algum filme, algum vídeo. Por que spoiler? Spoiler porque está no livro. São histórias do meu livro, são alguns fatos marcantes que eu conto da minha carreira como escrivã. Esse caso do Marcos Trigueiro, por exemplo, foi um caso que impactou a minha vida pessoal. Eu tinha uma filha que era padrão do Do ataque, padrão do do, ataque. do Que era o padrão ataque, da né? mãe dele. É. Então, assim, eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? A minha filha morena, misericórdia, Senhor, me ajuda, Mas né? eu achei que o spoiler era pela novidade, né? Que tem. Não. A gente já está meio ansioso aí, Cláudia. É, Não esconde, não, que. o spoiler dessa história, né? Ela está aqui no livro, assim como outras, né? Mas também hoje eu queria dar para vocês a notícia. Eu estou escrevendo um outro livro que ele vai falar sobre a carga invisível da segurança pública. Muita gente olha para a gente e fala lá, esse pessoal é folgado, eles têm salário bom, eles têm carteira de polícia, eles andam armados, eles não trabalham. Gente, vocês não sabem da missa à metade. Não sabem da missa à metade. A carreira policial, ela carrega uma dor invisível que a sociedade ela não tem Desconhece. noção, ela desconhece o que é a dor de trabalhar com a dor alheia o tempo todo, né? Porque é a polícia que separa o caos da paz na sociedade. Então, a partir de então, vocês vão entender e vão passar a dar mais valor para quem carrega um distintivo, para quem usa uma farda, para quem tá na linha de frente mesmo, né. Verdade. E para quem está do outro lado, doutor? Sim. A Cláudia, por exemplo, ela trabalhou na Delegacia de Ordem Econômica, né? Ela foi uma das rainhas lá da delegacia, comandante. Acho que ela mandava mais do que o chefe do departamento lá dentro, no cartório, né? Porque ela que ouvia as pessoas, ela que, assim, o escrivão, o negócio dele não é só ficar lá hoje digitando, antes era datilografando, né? 280 toques por minuto, mínimo que o escrivão tinha que conseguir. E, assim, e aí tá operando na sua área, né? Hoje eu acho que hoje foi tudo para fraudes, não é isso? Não, a Tá. Delegacia de Ordem Econômica ela continua, já é defesa do consumidor, Mas, né. ela não passou para fraude, né? Não é não tem vínculo com a fraudes. Não, a fraudes hoje está em outro patamar, né. Porque tem tanta mudança, né? Uhum. As delegacias elas aumentam e diminuem a importância de acordo com
a boa vontade e necessidade do governante. Infelizmente, né, a gente não é tratado no mesmo Orçamento patamar o também, tempo né? todo. Orçamento também, né? É, Quando tem orçamento para contratar mais pessoal mas, também, né? doutor, assim, eu e a Cláudia, como policiais, né, Sim, todos dois conhecedores do direito, né, sim. mas como que é estar do outro lado? Quando o seu cliente é acusado É, de qualquer problema, né, e você tem que ir lá defender, é uma pergunta difícil, mas não é. aceitou vir aqui para cair no fogo, Aham. né? E aí você tem que defender o seu cliente. Eu vi uma frase, foi de um advogado, eu não me lembro, foi na Rede Globo, mas eu não lembro qual que é o nome dele. Ele dizia sempre que no direito, né, não existe verdade e mentira. Existem diferentes verdades. Falo no lado do advogado. No lado do advogado, tem diferentes verdades. Porque quando nós vamos trazer isso num contexto de defesa, nós precisamos trabalhar em cima do direito material, né? Para que a gente possa encontrar lacunas, né? No direito processual, dependendo de uma possível decadência ou algo do tipo, né? Porque todos nós, né, precisamos de uma defesa, né? Precisamos ter voz no Correto. judiciário, né? Seja até antes, um pouco antes, né? Mas principalmente no judiciário, para que a gente possa buscar ter o maior equidade possível principalmente para a defesa, né? Olhando um lado do advogado, muitas das vezes a gente sente um pouco de desconforto, por exemplo, porque a gente é humano, igual você trouxe, né? Porque trouxe para si uma situação, principalmente esse do latrocínio, você te tocou, você conversou com a mãe da menina, né, que sofreu, e levou para si, né? A gente pode ver várias situações, mas automaticamente a gente acaba, mesmo que tenhamos visto diversas vezes casos, e acaba que nós trazemos, né, acaba que a gente fica calejado, né? Acaba que nós tem ainda esse lado mais humano, né? Correto. Então, automaticamente, eu tenho sim, né? Alguns momentos assim, quando vamos conversar principalmente eu converso com empresários, não vou te dizer que todos eles andam 100%, né? A maioria deles até busca outras formas de evitar ser tributados, né? Até por Usa... falta de conhecimento, às É, vezes, né? E também é. a carga tributária do Brasil é Eu não sei se é é falta de imensa. conhecimento. Acho que é conhecimento exacerbado. Conhecimento demais. Que eu sempre falo que é bom conversar com a pessoa que entende muito e o que entende pouco. A pessoa que É, entende mais ou menos, ele acha que sabe mais do é que ela. verdade, é verdade. Então, nossa, que tem cliente meu tentando me ensinar a advogar, nossa senhora. Mas o que acontece? Então, a gente acaba trazendo para si, né, algumas situações e eu vou falar mais no campo que eu acredito que seja a maioria. O advogado, ele busca sempre transparecer, ser mais emotivo do que realmente ele é. Porque na maioria dos casos, seja no âmbito criminal, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito tributário, que é o meu caso, a tendência é que haja mais demanda para quem é o reclamado. Na verdade, o trabalhista é o reclamante. Normalmente tem mais demanda para Aham. quem entra com a ação, mas normalmente na seara criminal é o acusado, no tributário é o executado, que tem mais demanda para fazer a defesa. Então, você levando para o lado pessoal, a tendência é que você seja contra o próprio cliente. Então, você transparece e precisa ser, né? Levar muito mais o lado emocional, você demonstrar que você é emotivo do que realmente você é. Então, Correto. infelizmente, na área da advocacia, pelo menos o que eu vejo, que eu converso com os outros clientes, com os outros colegas de profissão, né? É que a gente tenta ser mais frio possível e, infelizmente, nós acabamos perdendo um pouco esse contato com a realidade. Não que não tenhamos, né? Mas realmente... Verdade. É por isso que nós precisamos de sempre estar atualizando, né, na questão policial, falo aqui da questão policial, do policial que está ali no, no meio do caminho, né, que está na investigação, está Porque para mim, assim, apesar que eles estão criando um cargo único, né, mas para mim o meio da investigação, para mim o escrivão sempre foi um investigador. Né? Ali na hora que ele tá tomando depoimento, ele está investigando, ele tá vendo detalhes, né? Que às vezes ele não consegue ver. Uma vítima, por exemplo, teve
né? Uma pessoa que falou comigo que a vítima, às vezes, tem medo do traficante e ela não fala no inquérito, fala nada a declarar, né, Cláudia? Isso. Mas fala em off. Exatamente. Eu Isso já vivi ajuda. essa situação. O escrivão inteligente, ele vai fazer isso. Eu já vivi muito essa situação. Por exemplo, eu trabalhava com a área, a maior parte dos homicídios da área que eu trabalhava era relacionado ao tráfico de drogas. Quando a perícia chegava para fazer um local de crime, o executor estava ali. Ele estava de olho. Todo mundo sabia quem matou, mas ninguém falava nada. E às vezes a pessoa chegava no cartório, foi relacionada, e ela não queria falar. E era longe, né? Sair lá do Barreiro para ir para o Departamento de Investigações na Lagoinhas ia cedo. Você tinha que cumprir aquela cota de oitivas durante o dia, né? Aham. Então você começava A cedinho. famigerada cota. É. Aí você começava cedinho. E a pessoa chegava cedo, às vezes estava com fome, não tomou café, saiu de casa correndo para atender a intimação. E eu tinha uma tática. Eu conversava com a pessoa, deixava ela falar, e eu percebia que ela sabia de alguma coisa. Então eu dizia para ela o seguinte, doutor: olha, me conta em off. Se você sabe, eu não coloco no papel. Assim, a gente consegue levar a investigação e, quem sabe, a gente consegue fazer com que o acusado ele seja preso. Me ajuda. Vem cá, vamos tomar um café. Você fica calmo, me conta. E aí, através dessa minha conversa, muitas vezes eu consegui tirar da testemunha a indicação de quem era o autor daquele crime. Em off. Ó, chegava na inspetoria e falava: ó, o autor é fulano de tal. A testemunha não pode falar, porque está com medo dele, mas falou que foi assim, 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 assim. Ó, que Correto. bom. Vamos seguir. E a gente conseguia fechar. E às vezes você muda a linha da investigação toda com uma conversa assim. É o próprio caso do maníaco mesmo. Você vê, ele começou em uma linha, né? Os crimes eram esparsos entre outras delegacias que não se comunicavam, que não tinha. A estrutura de comunicação não era como é hoje, né? E assim, e isso dificultava um pouco de anexar o caso o caso 1 com o caso. Foram 5 mulheres, né? Era difícil de anexar o caso 1 com o caso 5, né? Apesar do modus operandi, a vítima, né? A compleição física, os detalhes da vítima ser o mesmo, era mais difícil, né? E mesmo assim, nós havia esse caso do tirocínio, né? Como você falou, o Alexandre mesmo, ele já desligou assim, já falou assim: puxa vida, ó, as pessoas são anônimas, tem um né? padrão aí. E custaram, eu sei que lá em cima eu lembro bem, né? Eu sei que lá na chefia, né? Até o doutor Edson Moreira aceitar que era um caso próprio de ser tocado pelo homicídios, né? O doutor Wagner e tal. A gente teve que sofrer, né? Embaixo para poder levar a nossa tese e fazê-la vencer, né? Como bem disse o doutor, todo mundo tem direito ao contraditório e ampla defesa. Nós tivemos um caso que é emblemático, que é a respeito do Gabriel Monteiro, lá se não me engano, é do Rio de Janeiro, né? Ele teve a vida destruída, a vida dele foi destruída por causa de uma acusação de violência sexual, violência e abuso sexual, certo? E chegou ao final, no julgamento, a justiça decreta inocente. E aí, Claudio, você já teve alguma coisa assim que pelo clamor popular, pela dificuldade da investigação, de ter alguém que chegou a ser condenado, né? Preso a gente tem, no próprio caso do maníaco, do maníaco de Contagem, parece que teve uma pessoa que foi presa, né? E depois conseguiu descobrir que não era ele. E ele passou alguns meses na cadeia. Não, eu não cheguei a ter nenhum caso assim que eu me recorde, porque na delegacia de homicídios mesmo, eu só trabalhava com morte mesmo, né? Aham. Investigação, estava sempre ligada ao tráfico, então era uma coisa mais direta, Mais né? direto. Era uma É ou outra coisa assim envolvendo porque crime passional. são casos que acontecem, igual nesse caso mesmo. Se você não me engano, foi isso. Alguém foi preso que se parecia com ele, né?
e aquela pressa de dar uma resposta para a sociedade. Aí depois o cara, né, Show. não vingou, descobriram quem era o verdadeiro autor, e se eu não me engano, parece que mesmo com o verdadeiro autor preso, o cara ainda continuou preso. Ou seja, hoje, quem paga a indenização para ele somos nós, né, que sempre sobra para o nosso bolso no final, quando há um erro. Mas, assim, que outra história você tem aí para contar que o nosso ouvinte aí, o nosso telespectador tá. Eu acho que eles gostaram dessa história sua, né? Pois é, eu tenho muitas histórias. Eu falo que se eu fosse contar tudo, eu não faria só um livro, eu faria uma enciclopédia, porque são muitos casos, né? Eu me lembro, por exemplo, em Itabira, logo quando eu cheguei, menina, 19 anos, e o delegado, ó, hoje tem operação. A minha primeira operação policial. Eu falei, mas a gente vai ter que ir, ele sim. Os policiais que trabalham comigo, todos precisam conhecer a cidade. Eu falei, ele pode colocar o colete, pegar a prancheta, que nós vamos sair. Toma sua arma, pega sua arma e vamos embora. Eu falei, tá bom, bora. E- Descemos. E onde era a operação? Zona Na Zona Boêmia Boêmia. de Itabira. Eles queriam muito apurar o caso, quem é que estava distribuindo o cadeado moído Ah, lá, né? Então, ali era o local, porque os programas eram pagos em ouro. em ouro. Então, para mim, foi uma cena chocante. Eu nunca tinha ido a um bordel. E a cena, para mim, ela foi assim, impactante. Impactante, né? Chegaram metendo o pé na porta, polícia e aquela correria, o som alto, uma, uma moça dançando num polidense. Olha para você ver, 1987 já tinha um polidense. É- Seminua dançando, o bar cheio, aquele monte de mulher, salto alto, foi aquela correria, fica sapato, fica gente gritando. E E foi o, assim, e o camburão lotado. foi impactante. O pessoal entrando nos quartos para poder fazer a fiscalização. E eu fiquei me perguntando depois, meu Deus, o que que leva uma mulher a vir para um lugar desse? Não O é? que que leva uma pessoa a viver uma vida dessa? Isso é o demônio, é puro demônio, é puro. É dominação maligna espiritual, não tem outra explicação, porque o ambiente é maligno. E aí, doutor, o que você acha de uma operação dessa aí? Você pensa bem, você novinho, né, tá ali e tem que fazer, e um tanto de gente sendo enganada, porque estava comprando o bronze, né, o cadeado moído como se fosse ouro, né, que inclusive esse ouro era roubado. O cadeado virtual era o ouro virtual que era roubado, né? E assim, e de repente, né, chegar a situação igual a Cláudia passou, ou seja, não só da questão do ouro, mas a questão do rufianismo, né, do dono do cabaré que está explorando as mulheres sexualmente, né? E ali você acaba levando tráfico e tal. Como que você vê uma situação dessa? E é um efeito cadeia, né? Porque tem a questão do bordel, né? Que tem a questão da cafetinagem que é crime. É a questão também, bem provável que ninguém paga imposto ali, né? Então também tem uma questão de sonegação de impostos, né? Sonegação de É. impostos. Se estão triturando cadeados, ou seja, ninguém vai comprar cadeado e triturar. É bem provável que estejam furtando ou roubando de algum outro lugar, né? Então você viu uma cadeia ali de desencontros, né, que vai chegar até o final. Agora, responder em relação a uma pessoa jovem é complicado, né? Talvez tenha sido uma experiência assim, única, né? Porque dali que você começa a ficar um pouco mais madura, né? Para Exatamente. tentar entender melhor a situação, tentar colocar também. Que nesse caso não tem nem como pensar na cabeça das moças que trabalham nesse lugar, porque não tem como, né? Tem Igual você como bem disse, você. que ali igual o doutor bem disse, né? Algo assim que não tem explicação, né? Coisa de outro mundo, né? De outro mundo. E assim, eu ainda estava aprendendo a lidar com as minhas emoções, né? Com a questão da carreira, porque a polícia, ela abraça você, né? É. Você quis, vem cá.
Toma. E, E e, aí você começa a vivenciar no dia a dia ali aquela série de, e prin- e de principalmente, fatos. principalmente na sua situação, né, Cláudio? Você tinha acabado de sair de Belo Horizonte, né? Você não tinha experiência de vida, e morar em outra cidade. Outra Então, cidade. eu tive a oportunidade de morar em outra cidade trabalhando. É muito difícil, é dificílimo, E sem né? contar, Robert, que no início ainda tinha aquele grande problema. Eu não sei hoje como é que está, mas quando eu entrei, quando você entrou, a gente ficava 3 meses sem receber salário. Hoje eu acho que tá sanado isso aí, Você né? ficava 3 meses sem dinheiro. Mas eu quero evitar de arrumar confusão, né? Porque Giovanni tá te esperando, eu tô sabendo. E nós, infelizmente, né? Apesar, assim, um papo delicioso, mas o nosso tempo esgotou, né? Eu sei que você que está nos ouvindo aí, ó, a, 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 a referência. Gente, assim, não tem explicação. Vocês têm que ler, né? E a gente consegue na internet dar uma folheada virtualmente, assim, Ah, para dar aquela fome, aquela vontade. joga no Google, então entra na Faz Amazon. fazer uma pergunta. Você me disse que se encontra também na Amazon, né? Aham. Fica disponível também no Kindle Fica. para uso online? Ah, Fica. perfeito. Doutor Fica até pegou aí, ó. Entre a dor e o orgulho, gente. Não é orgulho de ser orgulhosa, é o orgulho de missão De cumprida. missão cumprida, de de- não ter caído, de ter conseguido ultrapassar. Foram 25 anos como escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu tenho orgulho de ter conseguido vencer, porque eu falo que eu sou sobrevivente, viu? Eu não saí doida, não saí tomando remédio, eu não saí em tratamento psiquiátrico. Eu sou sobrevivente. Eu também fui, mas eu saí com isso tudo que você saiu, e mais uns 2.000 que eu conheço. Nós saímos com Alguma com cicatriz? Nazepam, com assim, mágoa, graças a Deus, eu não tenho mágoa de ninguém. A minha fase espiritual é um pouco mais alta, eu não consigo guardar mágoa nem ter raiva. Mas era para eu ter raiva de muita gente, né? Mas, assim, eu gostaria, Cláudio, que você, né, primeiras damas, né, doutor? Primeiro você, depois o doutor, olhasse aqui diretamente nos olhos do nosso telespectador e para a gente finalizar, né? Infelizmente, mas né, você tem seus compromissos, né? O nosso tempo esgotou e você falar, convidá-los a assistir o nosso podcast, a comprar o seu livro, adquirir o seu livro, fica à vontade. Olha, eu agradeço a oportunidade. Quem se sentir confortável em ler a minha história, vai ser um prazer compartilhar com vocês tudo que eu vivi durante os meus 25 anos na polícia. Entre a Dor e o Orgulho. É um livro que está ganhando o mundo. Ele está na maior biblioteca do mundo na WordCat. Vocês podem adquirir através da Amazon, Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, em muitas livrarias físicas também. E é um prazer estar aqui para falar disso aqui. Eu espero voltar outras vezes. Muito obrigada. Curtam e compartilhem a história do nosso querido Robert no QAP Podcast. Agora eu sei, doutor, manda bala aí. Chama o pessoal da OAB todo para poder estar aqui acompanhando com a gente. O pessoal da OAB, o pessoal da OAB de Venda Nova, que acompanha um pouco a gente. Um forte abraço a todos e vamos acompanhar um pouco mais do QAP, precisando também de... Tomara que não, mas se alguém precisar de algum tributarista da Receita pegando o pé, pode me procurar, só procurar no Google, no Starley Advocacia, que a gente está à disposição. Tomara que a gente volte aqui outras vezes para conversar um pouco mais, né? Com certeza todos hoje já estão intimados, né? Eu já tenho uma agenda na semana que vem. Já fomos citados, né? Né? Agora Já estão citados, agora até ser liberado do inquérito aí vai ser um pouco pesado, né? E eu também quero agradecer muito a presença de vocês abrilhantaram, né? Me ajudaram a levar para o telespectador nosso aí, para o nosso assinante, para ele entender um pouco mais sobre o que é a vida do policial, o que é a vida do direito, né? Dentro dessa estrutura policial, certo? E a vida do que é a mulher, né? Às vezes você acha que, como disse a Cláudia, você acha que é tudo bem porque é polícia, porque tem um concurso, mas só as mulheres sabem a dificuldade de chegar, né? Por isso a gente hoje, né, até parabeniza, né, o atual governo, entre aspas, né? Assim, mas nesse ponto a gente tem que parabenizar, né? As comandantes das 3 forças policiais hoje são mulheres,
a comandante do Bombeiro, a comandante da Polícia Militar e a nossa dileta querida chefe de polícia, doutora Letícia Gambode, né? Então, assim, são mulheres que conseguiram galgar o mais alto posto de instituições que são historicamente machistas e que dificilmente davam espaço para as mulheres, né? Deus sabe como foi o caminho de cada um para poder chegar até aqui, né? Mas ainda bem que nós chegamos. E eu te agradeço, né? Vou mais uma vez pedir, curta, compartilhe, divulgue aí para os seus amigos, para os seus familiares, o nosso QAP no podcast. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ganhar muito mais corações e que vão trazer. Não deixe de dar sua curtida. Um abraço e até o próximo episódio.